alegria. Um homem que não só era ambíguo, quando as coisas iam bem. Paulo realmente está falando isso porque sabia. Compartilhou com ele, tá? Em situações difíceis. Acompanhe comigo Filemão capítulo 20, verso 23. Leiam aí. Paulo vai falar desse camarada de novo. Filemão, não tem capítulo, é verso 23. Olha Paulo falando dele e olha onde ele está com Paulo. Isso é características ou evidências de que é ser fiel, tá? Filemão está difícil. É de Hebreus. Pode. Saúde e Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Meu companheiro de prisão por qual razão? Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala que ele é aprisionado. E Paulo está dizendo que realmente ele é um conservo, tá? Companheiro de Paulo, e que através dele o Evangelho vai ser pregado, vai ser ensinado. Eu vou agora rapidinho para Colossenses capítulo 4, verso 12. Essa carta tem uma grande... Sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amém. Quer dizer, Paulo agora está dando outra característica desse camarada. O camarada é aquele camarada de oração, e que através da oração, é como eu estava vendo esse tema aqui, a festa das irmãs, que é um tema abençoado, né? Vidas transformadas pelo poder da oração. É um grande exemplo de um homem que tinha prazer em orar para ver Deus abençoar, para ver Deus fazer com que as pessoas entendessem a luz do Evangelho ali na sua região. E observe que ele combate uma oração, não é só para abençoar a igreja dos 900, não. Veja o verso 13. Pois eu lhes dou testemunho, de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Aê, está vendo aí? As 3 cidades aparecendo, que estão no Vale Líbano. As 3 cidades, observam que ele, Epáfras, ele era um camarada fiel a Deus, fiel a Paulo, porque trabalhou com Paulo e está batalhando para o crescimento espiritual. Então nós temos aqui um camarada chamado de fiel testemunho. Ou não temos? Isso vai aparecer daqui a pouco lá no Apocalipse, né? Jesus, olha quem fala aqui, fiel testemunho. Vocês já tiveram a oportunidade de aprender com a fiel testemunho. Já teve um representante meu aí ensinando a vocês. Vamos prosseguir. Se você vai terminar aqui, vai ler mais alguma coisa ainda? Não, pode falar. Eu só queria acrescentar um detalhe. Esse sujeito Epáfras, ele era agente apostólico da equipe de Paulo. Paulo está dizendo conservo. Mas de acordo com investigações e pesquisas, que vão além do que a gente precisa ensinar aqui, porque vai ter que botar tudo aqui, não dá tempo. O pastor era o Arquipo, que não só significa domador de cavalo, mas era cuidador de aras, porque os gregos, então, o sujeito era muito ocupado, sabe, arrumando o casco de cavalo, tratando o pelo do cavalo. É mais ou menos o tipo do pastor que assume a igreja e vai cuidar da vida secular, e à noite eles dão aí 2 horas para a igreja, e sobra 22 horas do dia que ele usa 60% para trabalhar. Então parece que a causa por que eles prezaram a palavra, porque o Epáfras foi tremendo. Conheço esse assunto. Bom, agora o Arquipo aqui, veja o 17. Só queria acrescentar isso para você achar aqui, e eu abri exatamente para fazer essa participação. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Então o sujeito aqui não estava cumprindo a devida missão. Aí parece que lá na frente, o resultado de não ter mais palavra, que a senhora fez a pergunta e não tinha palavra. Começa daí, né? Deus abençoe. Deu para os irmãos entender? Eu esqueci. Então nós vamos prosseguir agora. Lembra que nós paramos aqui no ponto Laodiceia? Uma das principais cidades da Ásia Menor, apresenta-se a Jesus, apresenta-se o Senhor Jesus com irrecorríveis credenciais. Agora a gente vai se apresentar na igreja. Mas deixa eu
Vocês entenderam essa questão, como se chegou o Evangelho lá? Entenderam, né? O Evangelho chegou-se através de pessoas levaram esse Evangelho. Tá? Quer dizer, que é uma missão nossa. O Evangelho chegou a nós, precisa multiplicá-lo. Ele precisa ser pregado, anunciado. Tá? Era isso que eu ia falar. Isso diz a forma de Jesus se apresentar na igreja do céu. Ele começa dizendo: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, então, que aquele se apresenta. Em todas as cartas, Jesus tem uma forma de se apresentar. E aqui ele se apresenta como o Amém, quer dizer, o assim seja, tá? O verdadeiro, ou a personalidade do Amém em pessoas, que é o próprio Jesus. Essa questão do Jesus se apresentar como o Amém, ela vem lá já desde o Velho Testamento, do hebraico. Por exemplo, Números, capítulo de número 5, verso 22. Vamos ver o que está escrito aí. Números 5 e 22. Pode ler. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Amém, amém. É só isso mesmo que eu quero. Amém, amém. Vocês vão ver o Evangelho escreveu segundo o evangelista João, essa palavra sendo falada, registrada por João, mas falada por Jesus. Por várias vezes Jesus vai falar: em verdade vos digo. Tá? E corresponde a isso do original lá de trás. Amém, amém. O amém, porque o amém eu achei até interessante. No começo de uma afirmação, quer dizer certamente ou verdadeiramente. Quer dizer, uma afirmação. Então, quando Jesus se apresenta a essa igreja, a primeira coisa, ele se apresenta como o Amém em pessoa. Certamente, verdadeiro. Tá? Não existe outro maior que ele. Tá? E eu achei interessante, no final, né, de uma frase, representa a palavra final. Ou absoluta. Ou seja, assim seja, ninguém pode contestar com Jesus, replicar e eu dizer não é assim. Veja comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1, verso 20. A carta que escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios. Observe como ele aparece, como Paulo mostra Jesus. Tá? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Porque quantas promessas de Deus são por ele, por quem? Por Jesus. Sim, por ele, o amém para a glória de Deus. Ou seja, todas as promessas que vêm de Deus, mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e é as promessas que nós vivemos hoje. Tá? As promessas que nós recebemos de Deus, elas vêm através de Cristo, e por ele, o amém, ou seja, não tem como alguém impedir de nós sermos abençoados por Deus, se cremos na pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque por ele é o amém, é o assim seja, é o verdadeiro. Ou seja, não tem maior que ele. Não tem outro caminho para vir. Esse texto aqui é tão terrível. Terrível, tem. São nele sim primeiro, e por ele o amém. Amém, e acabou. Amém? Então diga amém, assim seja. Glória a Deus. Agora, o mal, um sujeito era muito inteligente, né? Parecido. Ele disse que isso aqui também significa juramento. E nesse caso, um juramento feito por Deus. E quando Deus faz um juramento, quando Jesus faz um juramento, é um juramento que
ele não quebra. E é um juramento feito por ele mesmo, porque ele não tem por quem jurar. Entendeu? Então ele não quebra de jeito nenhum, porque ele está usando o próprio eu, a personalidade de si mesmo para jurar. Vamos ver isso na Bíblia? Que interessante. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 6, verso 13. Vamos ver. Tem que estar na Bíblia, mas... 6:13. Vamos ver Deus fazendo juramento. Essa ideia, na verdade, ela já vem lá do Isaías, capítulo 65, verso 16. Do Gênesis, lá com Abraão. Do Gênesis, capítulo 15, né? Daquela... Veio jurado por mim mesmo. E, na verdade, esse capítulo aos Hebreus, ele está falando daquilo lá. Vamos ver aí. 6:13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, Dizendo que abençoando te abençoarei. É assim ou não é? Certamente, abençoando te abençoarei. Multiplicando te multiplicarei. te multiplicarei. Juramento, quer dizer, por que é que ele encontra oposições? O Abraão está se referindo a ele. E ele vai até o final. Por quê? Porque quem fez juramento foi ele. E ele diz assim: eu não tenho alguém maior do que quem. Não tem, chegou o limite máximo. Pois bem, esse é o amém que está se apresentando na igreja. Meus irmãos, esse assunto é tão glorioso dessa carta que vocês nem imaginam quando eu tenho só nesse assunto. Não só quem sabe, porque eu acho que é um assunto, sabe? Então, eu estou com medo desse horário hoje. Então, ele já se apresenta, primeiro, como um amém. Segundo, uma testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, é um contraste da igreja para que ele está se apresentando, que não tem mais essa característica. Ela perdeu. E uma característica a igreja não pode perder, porque ela foi chamada para ser testemunha. Correto? Mas não ser só testemunha, ser testemunha verdadeira. Então, quando Jesus se apresenta, eu sou testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, uma coisa que eles realmente sabiam, porque eles já haviam conhecido o Evangelho. E o Evangelho revela a obra de Cristo e a pessoa de Cristo. Então Jesus se apresenta, mostrando justamente nessa apresentação, que ele continua sendo o mesmo. Eu sou testemunha fiel e verdadeira. Perderam-se, eles perderam, melhor, essa característica de ser testemunha e de ser verdadeiros. Por quê? Estavam agindo com hipocrisia, dupla personalidade. Nem era frio e nem quente, ou seja, meio termo. Então, aqui existe uma testemunha que é fiel e que é verdadeira. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, é interessante isso. Deus, Ele quer que nós sejamos testemunha fiel e verdadeira dele, porque Ele quer dar testemunho de nós também. Isso é interessante. Quando entendemos isso, Deus quer estabelecer relacionamento. Vocês sabiam disso? Abra comigo aí, Ezequiel capítulo número 14, verso 14. Muita coisa boa, né? Ezequiel 14. Depois mesmo que Ezequiel, vamos para o verso 20, tá? Glória a Deus. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Ou seja, ele está dando testemunho dessas três pessoas: Noé, Jó, Daniel. É Deus dando testemunho deles. Né? Nessa cidade estão tão corrompidos que de todos eles, quer dizer, ele está mostrando que se só tivesse eles, porque nessa ocasião já não existia o Noé,